Todo mundo aí reunido, todo mundo já preparado. Dá para mostrar o povo aí? Aí, Edna Maciel, João Magalhães, Eliezer. Cadê o Tuxê, hein? Tá lá dentro. Hein? Mostra o Tuxê aí, rapaz. Bota ele no telão. Mostra, rapaz. Não dizer que eu estou discriminando o rapaz. É meu amigo. Olha aí, pronto. Maria, se não mostrasse esse Tuxê, meu filho. É porque é meu amigo, não posso deixar. Mas não mostraram, não. Tá vendo aí, João? Mostra aí, bota a tela cheia aí. Meu senhor do bom filho. Tá, tudo bem. Olha, Júlio Arcoverde, Tá bom, o deputado senhora. estadual Júlio Arcoverde, deputado federal eleito, falou sobre a volta de Ciro Nogueira ao comando do Progressistas. E o partido como um poder moderador na Câmara Federal, fiscalizando o Lula na oposição. Acompanha aí. O Ciro, quando foi escolhido ministro da Casa Civil, teve que se afastar. Agora, o mandato termina no dia 31 de dezembro, automaticamente, no primeiros dias de janeiro, ele já reassume a presidência dos progressistas. Em relação ao governo Lula, a tendência é que a gente fique na oposição. O próprio senador Ciro Nogueira já afirmou o compromisso de ficar 4 anos na oposição, junto com o presidente Bolsonaro, fazendo oposição a esse governo Lula. E eu acredito que a maioria do partido vai seguir nesse direcionamento. Bom, aí para a gente deixar claro em relação ao que nós já discutimos, inclusive, que é parte do Progressistas vai fazer oposição, outra parte deve integrar a base de Lula, e aí a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar ao longo do governo. Mas o deputado Júlio também falou sobre aquela polêmica relacionada aos prefeitos do Progressistas no interior, se muda, se não muda. Vamos acompanhar. Eu só vejo esse movimento na imprensa e através do PSD. Eu nunca vi nenhum prefeito me comunicou que ia sair do partido até agora. É natural, é normal, as pessoas criam uma expectativa de governo, então alguns que são mais fragilizados não conseguem ficar na oposição. Mas é do jogo, é da política, e a gente vê isso com muita tranquilidade. A gente mostrar o lado também do progressista, já que a gente falou aqui sobre o PSD, falou sobre outros partidos, mostrar o lado do progressista. Agora eu vou ouvir os meus amigos sobre este assunto. A gente falou aqui que a eleição de Pix, aliás, tradicionalmente, a eleição municipal, a eleição estadual, para a eleição estadual, Pix tem um papel importante no cenário. Na eleição municipal, Pix é sempre um colégio que gera curiosidade em todo o estado. Aí já se fala nos nomes, quais seriam. O do MDB, até então, o nome cotado era do deputado estadual Pablo Santos. E aí ele falou sobre um acordo entre MDB e PT na Assembleia Legislativa do Piauí e tem uma novidade sobre o assunto. Bem, a gente fica muito feliz, né, desse consenso entre o Partido dos Trabalhadores e o MDB, desses dois partidos que tiveram juntos na eleição do nosso governador. Então eu achei que foi coerente, foi sensato de ambas as partes, todos cederam nesse sentido, e parabenizar a maturidade do Franzé, do Partido dos Trabalhadores, por entender também a importância que o MDB tem na administração, junto ao governador Rafael Fonteles. Eu acho que o entendimento é o melhor caminho para que os trâmites, os processos na casa, a parte administrativa do governo do estado, ela tramite com mais celeridade. Então... Bom, na sequência, o deputado Pablo afirmou que não será candidato após cobrança de Rafael Fonteles. Ele ainda revela apoio a Araujinho, que foi candidato na eleição passada e que deverá ser candidato na próxima eleição lá em Picos. Veja aí. Primeiro, a gente está focado, entusiasmado de fazer um bom trabalho à frente da Secretaria de Turismo. Segundo, eleição municipal só é daqui a 2 anos e, como o governador disse, ele não tem esse interesse de que um parlamentar da Assembleia Legislativa dispute uma cadeira de algum município. Então, tudo isso, lógico que vai passar pelo sentimento do governador. Hoje, em Picos, nós temos um grande nome, que é o do Araujinho, né, que já tem o recall da eleição passada. Então, no momento oportuno, a gente vai tratar disso. O primeiro nome é o nome do Araujinho, uma pessoa
É inquestionável a sua liderança hoje na cidade de Picos, mas agora, nesse momento, eu estou focado realmente em poder fazer um bom trabalho na parte do turismo. Então, vou começar aqui com o meu amigo Eliezer. Eliezer Rodrigues. Mudou, né, o cenário. Agora, ele disse, era Pablo Santos, tinha oferecido, inclusive, o nome, e agora a situação já é outra, né? Com certeza. Boa tarde, Douglas, aos colegas e telespectadores. Veja o movimento dinâmico da política. Pablo Santos, logo após a sua reeleição, ainda em outubro deste ano, ele chegou a se declarar à imprensa como pré-candidato à Prefeitura de Picos. Repercutimos aqui, mostramos a forma como os políticos planejam sua ascensão. Ele tinha acabado de ser reeleito, já falava na eleição municipal de 2024, mas agora surge essa outra variável. Pablo Santos resolve ceder esse espaço de pré-candidato ao empresário Araujinho, que foi candidato já a prefeito de Picos no ano de 2020. E isso envolve um amplo acordo, certamente com a pessoa do governador Rafael Fonteles, que é genro do empresário Araujinho, participou com certeza desses diálogos para manter essa ampla base, né, de apoio político bem conservada, bem alinhada, sem polêmica, sem acirramento, distribuindo, né, da melhor maneira possível os espaços para evitar conflitos maiores. Então, Pablo Santos se mostra uma pessoa flexível nesse sentido, que pensa mais em questões maiores de grupo do que num projeto isoladamente pessoal. Para se fazer política, em muitos momentos, é preciso abrir mão de anseios pessoais, individuais, para dar oportunidade para outras pessoas do grupo realmente também conquistarem espaços necessários para manter a hegemonia na política. Damasceno, a eleição é só 2024, mas no caso de Picos aí, no caso da base governista, está tudo se encaminhando já, né? Para repetir o mesmo candidato da eleição passada. Exato, e o próprio Pablo, como a gente está comentando aqui, falou à imprensa, declarou diversas vezes que usou até a expressão que ele era um soldado de Rafael Fonteles, né? Então, política é conversa, né? Política é acordo, política é articulação. Pablo, com esse seu perfil, parece que vai longe, na minha opinião, né? Sabe conversar, sabe articular, tem suas expectativas em torno, claro, de Picos, mas cedeu aí ao momento, à acomodação, ao que é melhor de momento, e está aí, agora vai assumir aí mais esse desafio e nós vamos acompanhar para ver até onde, e parece que sim, né, as coisas vão se acomodar em torno dessa candidatura e do futuro político de Pablo. João Magalhães, se discutia muito, né, se seria Araujinho, porque da relação com o governador eleito Rafael Fonteles, sogro do governador eleito, mas aí não é nenhuma questão de ser sogro. Ele já foi candidato na eleição passada, quando o Rafael não era candidato, era secretário da Fazenda, né? Isso mesmo, Douglas, é um nome que já é construído, né, pela base. Tem um recall, né? Sim, e aí quando a gente fala da eleição de Picos, a gente fala de um grupo muito grande, que envolve Partido dos Trabalhadores e MDB principalmente, mas também tem outros líderes ali de outros partidos que certamente precisam ser ouvidos. Mas na fala de Pablo Santos deixa muito claro que a estratégia em si pertence ao governador Rafael Fonteles, governador eleito, até porque a gente sabe o impacto das eleições municipais num pleito estadual e o governador, neste caso, aparentemente não abre mão de ser o principal articulador de todo o grupo político. Pablo Santos vai estar contemplado como uma secretaria importante, que é a Secretaria de Turismo, inclusive podendo implementar ações e políticas públicas na própria cidade de Picos e, claro, é jovem, certamente com essa capacidade de diálogo deve se posicionar ali pensando também lá na frente, né? Quem sabe está de fato ocupando essa possibilidade aí de ser um candidato a prefeito na cidade de Picos, que é bom lembrar, é o terceiro maior colégio eleitoral do Piauí e não envolve só a cidade de Picos. A Picos é a cidade polo, a cidade referência ali para dezenas de outros municípios, por isso que é uma eleição tão disputada, por isso que é uma vitrine, né? A prefeitura de Picos sempre muito disputada por grupos políticos bastante fortes. Tássio Cruz.
Picos elegeu a maior bancada de deputados estaduais. Elegeu o Dr. Tales, não é isso? Isso. Dr. Tales elegeu o Aldo Gil, progressistas. Aí elegeu Nerinho do PT, elegeu Severo Eulário do MDB e elegeu Pablo Santos do MDB. Aí nós temos Aldo Gil, que obviamente vai ficar no palanque do pai, se for candidato à reeleição, ou de outro candidato da oposição. Dr. Tales, teoricamente, está ao lado de Gil Paraibano, mas parece que a relação ainda não anda muito boa, enfim, é um nome que a gente tem que observar como vai se comportar daqui para frente. Nerinho também tem um acordo com Gil Paraibano, a irmã dele é vice, né? A Xandu Sim. é vice do Gil Paraibano. Então você tem desse lado Severo e Pablo Santos. Você acha que tem como pescar mais alguém do outro lado, Tássio? eu acho complicado, Douglas, mas é interessante quando o deputado Pablo fala na conjuntura de Picos, Douglas. O prefeito Gil Paraibano perdeu a Câmara de Picos no último dia 15. O candidato da oposição, Heriberto Barros, venceu a eleição e hoje a Câmara, a partir de janeiro, ela será comandada pela oposição. Ou seja, isso coloca um ingrediente importante nessa discussão de sucessão, porque nós teremos aí 2 anos de um opositor, mesmo sendo do Progressistas, Heriberto é de oposição. Então eu acho que a conjuntura para a eleição de 2024 muda para a oposição em Picos, né? O cenário é diferente. Então eu acho que eu acho complicado que essa fala do deputado Pablo, que nenhum deputado saia candidato a prefeito, já que nós temos, por exemplo, o doutor Hélio e outros candidatos, mas a entrada do governador para determinar que secretários não sejam candidatos é importante. Eu acho difícil que a oposição consiga uma concisão duradoura lá em Picos. A situação não anda muito bem no relacionamento, como você disse, entre Nerinho e também Dr. Tales com Gil Paraibano, mas, como eu disse, o jogo virou, né? Com a oposição comandando a Câmara, as possibilidades da oposição crescem, né, para a eleição de Picos. Então, eu acho que é uma saída, um passo atrás do deputado Pablo Santos, para lá na frente tentar dar 1 ou 2 passos à frente. Olha só, vai ser muito usado, né, essa história do fato de Araujinho ser sogro de Rafael Fontedes, ou seja, pai da esposa da primeira-dama, futura primeira-dama do estado do Piauí, mas é bom lembrar que não é a primeira candidatura de Araujinho. Araujinho foi candidato na eleição passada, então é natural que ele pleiteie ser candidato novamente. Se o genro foi eleito governador do estado do Piauí, só depois que ele foi candidato, foi pós-candidatura. Então, cronologicamente, não há nenhum questionamento. Mas a gente está falando de política e aí é bom ficar muito... A gente vai ficar de olho nessa mexida aí em Picos, aí, porque a coisa pode mudar e muda rápido. Fora do G9, Enzo Samuel mira no Palácio da Cidade, Eliezer Rodrigues. Exatamente. Douglas, é interessante observar a postura que tem assumido o vereador Enzo Samuel. É o próximo presidente da Câmara Municipal de Teresina e até o momento não declarou nenhum alinhamento com a gestão do prefeito Doutor Pessoa. Não indicou espaços, não diz se vai querer compor a gestão, não fala em concordância absoluta com o prefeito. Pelo contrário, tem mantido uma postura autônoma, independente, tem realmente procurado pensar mais nos outros vereadores. Ele tem sido insistente em dizer que o que ele busca de benefícios nesse momento deve servir aos outros vereadores para a cidade. Ele mesmo, o vereador Enzo Samuel, tem procurado se esquivar, né, de alguma aproximação com o prefeito Doutor Pessoa. E isso lhe potencializa como pré-candidato à Prefeitura de Teresina em 2024. Né? Não é de se estranhar, né, o vereador Enzo Samuel, uma vez presidente, prestando um serviço, um trabalho, ganhando a notoriedade, que ele seja um candidato. É um nome que já está sendo ventilado neste momento. Né? Quando se fala em pré-campanha, quando se fala em formação de chapa majoritária para a Prefeitura de Teresina, o nome de Enzo Samuel está em evidência. Então,
é um personagem importante nesse cenário, tem que ser respeitado, considerado e lembrar também da relação da Câmara com a Prefeitura. A partir do momento que o prefeito não consegue um alinhamento mais direto, mais consistente com o presidente da Câmara, o prefeito pode ter problemas de governabilidade, pode ter problemas para colocar em pauta a sua agenda, para conseguir resultados importantes em votações. Então o vereador Enzo, ele se valoriza, ele consegue agregar um capital político nesse momento com a postura de independência, uma postura autônoma em relação à Prefeitura de Teresina. Edna, vamos só fazer o rodízio rápido, por conta do nosso tempo, mas Edna, eu conversando com alguns vereadores, e os vereadores elogiando, inclusive, a postura, como disse o Eliezer, do vereador Samuel, que é uma postura inteligente. Quer dizer, não precisa... Ele não está se jogando nos braços do prefeito, nem muito menos chutando o prefeito. Ele está tendo realmente uma postura de magistrado, no sentido de ser o futuro presidente da Câmara, ser o presidente da Câmara, mas isso o fortalece politicamente, porque ele fica muito à vontade, como disse o Eliezer, para, se a oportunidade aparecer, mirar o Palácio da Cidade. Está usando de inteligência política, né, colegas e Douglas? Ele fez, nós vimos a atuação de Enzo desde o início, forte, impactante, no início, inclusive, sujeito a várias críticas, algumas construtivas e outras achando que ele estava à frente do tempo, mas não, está construindo, está firmando o seu nome político, né? Está abrindo caminhos e, é claro, não diria nem sutilmente, mas ele está se colocando como uma liderança que está mesmo no caminho de assumir a presidência da Câmara. Isso demonstra até porque seus próprios colegas reconhecem. Então, acho que é um caminho sem volta. A gente não pode dizer que é pedra, que é prego batido ponta virada, mas que a tendência é essa mesmo, é um nome forte e deve se encaminhar, sim, para se consolidar politicamente com esse cargo. João. Douglas, o vereador Enzo Samuel não tem nenhuma necessidade política de se aliar com o prefeito Dr. Pessoa. É bom lembrar que a estrutura dele, enquanto presidente da Câmara Municipal, já garante as condições de contemplar seu grupo político, suas lideranças e, claro, pelo espaço que ocupa, ele pode muito bem se fortalecer perante os outros vereadores para fortalecer as cobranças junto ao Palácio da Cidade para as obras beneficiarem exatamente suas bases eleitorais. Então eu acredito que ele está fazendo uma leitura muito correta, muito sábia, eu diria, do cenário político municipal, porque hoje não pega bem para nenhum político se alinhar, se atrelar de alguma forma a sua imagem com a de Dr. Pessoa. Então, na medida em que a situação dele é confortável, porque ele é o presidente da Câmara, ele tem as condições políticas de se fortalecer para 2024, sem depender, vamos dizer assim, da estrutura da Prefeitura. E se ele se consolidar como liderança perante os outros vereadores na busca de recursos dentro do Palácio da Cidade, certamente é um nome forte e inteligente para chegar bem mais fortalecido em 2024. Tássio Cruz, encerrando a política do dia de hoje, o João destacou muito bem, a presidência já dá essa autonomia de estrutura para Enzo Samuel, que vamos colocar aí um componente aí. Ele tem um bom professor, né? Isso, exato. Aprendeu com o Jeová Alencar, né? Mas aprendeu com o Jeová Alencar de um lado e agora tem um mentor, né? Isso, exato. Eu acredito, Douglas, que essa posição de independência vai se manter e eu não vejo o Enzo Samuel nem o PDT no palanque de Dr. Pessoa. Então o caminho certamente é marchar na oposição e ele já disse, se precisar o nome dele está à disposição para o Palácio da Cidade. Seria um candidato improvável diante dos nomes que se apresentam hoje. Olha, hoje é o último programa de 2022, porque amanhã, no mesmo horário, nós vamos ter... Começa uma? Vamos ver só o horário. Vai ter a Perspectivas 2023. Né? Perspectiva 2023. Vamos fazer projeções para o ano que vem, com convidados, especialistas, o que é que deve acontecer, não só no Brasil, a gente tem
cada convidado falando um pouco sobre o Brasil, mas com foco no estado do Piauí. Programa muito interessante para você ficar bem informado sobre áreas estratégicas que devem ser observadas no próximo governo. Começa às 11h45, viu? 11h45. Só que antes de encerrar o programa, o jornal tem uma surpresinha para você. Veja aí. Acorda, Pedrinho. Bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Olá, meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? E esse Entreter, ele é especial final de ano. E vamos começar o nosso programa de hoje com o hit, tá? Porque esse daqui tá em todas as plataformas digitais e principalmente nos nossos stories do Instagram. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Vixe Maria. Vamos falar de política? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso. Os detalhes ainda nesta edição. Na sua TV O Dia, canal 23.1. Chico Gomes, qual o melhor jornal do estado do Piauí? Bom dia! Nós estamos felizes de estarmos aqui trabalhando com vocês. Nos acompanhe nas redes sociais, @o Dia TV. Vamos levar amor para aquelas pessoas que muitas vezes não sabem o entendimento ou o significado. Eu já vou aproveitando para desejar, em nome da nossa equipe, um feliz ano novo. Eu volto aos estúdios da sua O Dia TV. O Dia de Comunicação deseja um feliz 2023 para todo mundo, com muita saúde, com muita alegria, com muita prosperidade, que a gente possa, em 2023, seria aqui demais pedir ao Papai do Céu para realizar todos os nossos sonhos. Eu acho que a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. A gente tem que pedir primeiro para que os sonhos daqueles que estão em uma situação pior, daqueles mais necessitados, sejam realizados primeiro. Depois os nossos, parte dos nossos, alguns já está de bom tamanho, né? Mas também a gente precisa ter em conta o seguinte, vamos torcer para a gente ter um mundo cada vez mais igual, para que essa diferença entre aqui, porque tem gente que tem demais, não é? E tem outros que não têm o que comer. Então esse mundo será mais feliz e mais justo quando menor for a diferença entre ricos e pobres. Então, eu peço a todos que na hora tradicional de fazer aqueles pedidos no final do ano, que não façam pedidos individuais, façamos pedidos coletivos, para que a sociedade como um todo melhore. Porque se está bom para todo mundo, está bom também para a gente. Um grande abraço, um ótimo 2023 e a gente se encontra na segunda-feira.